Olá, pessoal. Eu espero encontrar vocês bem. Hoje nós estamos indo para o segundo vídeo aqui do canal. Então, antes de começar esse segundo vídeo, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que se manifestaram trazendo as suas considerações com relação ao primeiro vídeo, não é? Os amigos, colegas de trabalho, que é o professor Valtuir Moreira, que acompanhou o primeiro vídeo, trouxe as suas considerações também, impressões sobre os trabalhos vindouros, né, do Olano Santos e também do Hernan Crespo, no São Paulo. Gostaria de agradecer também ao professor Iago Brasileiro, que trouxe as considerações dele, trouxe sugestões para o canal de algumas pautas para serem discutidas, uma delas para pensar o futebol sul-americano, não é? Então, Iago, eu tenho uma pauta para pensar isso, não é? Para pensar futebol sul-americano. Então, eu agradeço você muito pela sugestão, acho que ela é muito válida, não é? Eu gostaria de agradecer também ao professor Eduardo Vasconcelos, que acompanhou o vídeo e trouxe as suas considerações, sugerindo pautas também para ser discutida, não é? Que é pensar o futebol muito mais do que um esporte, mas como um elemento mesmo do capitalismo e como que se tornando um produto cada vez mais do capitalismo, o quanto que isso impacta na qualidade do jogo jogado. Então, sem dúvida alguma, é uma pauta muito importante que vai aparecer aqui no canal, assim como a pauta que o Iago mencionou, que é para pensar o futebol da América Latina como um todo, não somente o futebol brasileiro, que pertence à América Latina, não é? É importante ressaltar isso, mas o restante do continente muitas das vezes não passa pelo crivo de análise, então é importante discutir isso. E gostaria de agradecer também ao professor Suelton Fonseca, que acompanhou o vídeo, que trouxe as sugestões, considerações, concordando com a pauta, uma das pautas que eu discuti no primeiro vídeo, que é o paradoxo que envolve os campeonatos estaduais, que acaba sendo muito longo o tempo dos campeonatos estaduais para as grandes equipes do futebol nacional, as equipes mais tradicionais, e que vão disputar outras competições, não é? Tanto nacional quanto internacional, no caso, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Internacional, Sul-Americano ou Libertadores, e tem que ter um tempo grande ali de atenção para o campeonato estadual. E esse paradoxo, como ele observou bem no comentário dele, que está relacionado também ao fato de ser longo para as equipes mais tradicionais e ser muito curto para as equipes que não conseguem disputar, muitas das vezes, as competições nacionais, né? Seja o Campeonato Brasileiro da Série B, Série C, Série D, e que tem no Campeonato Estadual a única competição a ser disputada no ano, e os impactos que isso tem, como nós discutimos no primeiro vídeo, né? Que você tem um impacto muito grande para a manutenção dessas equipes e, consequentemente, resulta numa classe de jogadores de futebol, em sua grande maioria, que acabam ficando sem trabalho depois que terminam os campeonatos estaduais. Bom, então agradeço vocês pelas considerações, sugestões. Espero que nesse vídeo que eu estou gravando agora eu possa receber esse retorno, que é muito importante, né, para o aprimoramento do canal, a apresentação de pautas, enfim. Então, muito obrigado a vocês. Esse vídeo que eu estou gravando é para nós pensarmos um pouco, e eu depois gostaria que vocês tecessem as considerações, comentários também, para nós pensarmos a final da Copa do Brasil. Hoje é o primeiro jogo da final, é o jogo no estádio do Grêmio contra o Palmeiras. E eu pretendo aqui trazer algumas perspectivas sobre essa partida. Não se trata de nenhuma análise futurologista, nada disso, mas são possibilidades, observando como que essas equipes têm se comportado, não só nos últimos jogos, mas um comportamento mais a longo prazo, né? E aí pegando um recorte do Campeonato Brasileiro para pensar essa partida especificamente, pensar a final como um todo. Bom, é evidente que um campeonato como a Copa do Brasil, ela tem suas especificidades, né, se comparado com o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de pontos corridos, diferentemente da Copa do Brasil, né, porque o campeonato de pontos corridos, ele te dá mais margem para você
cometer alguns equívocos, alguns deslizes, perder alguns pontos, perder alguns jogos. E como ele é um campeonato mais longo, ele possibilita uma recuperação. A prova disso é o Flamengo, né? O Flamengo perdeu pontos importantes ao longo do campeonato, mas mesmo assim conseguiu se sagrar campeão. A Copa do Brasil, o formato dela, ela não possibilita esses deslizes. Se você tem um jogo ali que, evidentemente, as coisas não acontecem, você perde uma partida, depois para você reverter é muito complicado. E a final, ela ainda tem uma outra conotação. A final, ela traz uma carga de emoção muito grande para as equipes, né? Geralmente, jogos assim, de finais de campeonato, independentemente de qual campeonato seja, acho que a Libertadores é uma prova importante disso também, né? Observar, por exemplo, o Santos, que nas fases anteriores à final jogou muito bem, um futebol envolvente, ofensivo. Quando enfrentou o Palmeiras na final, modificou totalmente a sua característica, maneira de jogar, né? Um jogo muito mais físico, de disputa de espaço, do que propriamente um futebol bem jogado, como o Santos fez nas quartas de final, fez também na semifinal, e na final foi uma equipe, se nós pensarmos os jogos anteriores, irreconhecível, não é? Então, a final ela traz essa conotação, né? Lógico, como são duas partidas, talvez esse medo do deslize, de errar, de cometer um equívoco e perder o campeonato, ele não apareça, porque você tem uma margem ainda, não restringe-se a um jogo, tem o segundo jogo para poder recuperar, evidentemente, né? Lógico, se a equipe tomar ali, o placar for muito elástico, depois essa possibilidade de recuperação ela diminui muito. Mas o que eu gostaria de mencionar, então, só fazendo essa ressalva, que geralmente, né, principalmente nas competições do continente, isso acontece muito, os jogos não são jogos muito agradáveis de se ver. Lógico que tem emoção, que tem atenção, que tem as grandes jogadas depois para serem contadas. Tudo isso pertence e faz parte do futebol, né? Mas a qualidade do espetáculo geralmente não é perceptível nesses jogos, né? Então, pensando nisso, pensando um pouco nessa trajetória, eu acredito que esse jogo, essa primeira partida da final da Copa do Brasil, será um jogo disputado, evidentemente, pelas duas equipes. Assim, quando eu digo um jogo disputado, um jogo de muita disputa por espaço, um jogo físico, né, talvez um jogo ali que não tenha tanto o seu desenvolvimento, com posse de bola, com troca de passes, uma equipe procurando envolver, procurando o tempo todo o gol do adversário. Eu acredito que nós não teremos uma partida nesses moldes. Primeira, pela tensão da final, e segundo, porque esse não é o jogo que envolve o adversário com posse de bola, com troca de passes, criando chances de gol. Não tem sido a característica do Grêmio ao longo dos últimos anos. Talvez os últimos 2 anos, o Grêmio ele não consegue mais envolver o adversário como ele conseguiu envolver sendo treinado pelo Renato Gaúcho, né? O Grêmio, quando o Renato Gaúcho assume o Grêmio, acho que ele herda um trabalho muito importante do Roger Machado, que agora será o treinador do Fluminense, com muita posse de bola, troca de passes, envolvendo o adversário, aproximação entre os jogadores. Então, o Renato Gaúcho ele herda esse trabalho e, de alguma forma, consegue, no primeiro momento, potencializar esse trabalho. Tanto é que conquista títulos importantes, como da Libertadores, da Copa do Brasil, faz campanhas relativamente boas no Campeonato Brasileiro. No entanto, ao longo dos últimos 2 anos, vamos pegar esse recorte, na minha concepção, o Grêmio não consegue apresentar mais aquele futebol que apresentou no primeiro, no segundo ano de trabalho do Renato Gaúcho, e como eu mencionei anteriormente, acho que muito também, tem muito trabalho do Roger naquela primeira impressão, naqueles primeiros resultados importantes que o Renato Gaúcho conseguiu conquistar. O Grêmio ele se tornou uma equipe, com o Renato Gaúcho, uma equipe muito mais burocrática, né? Uma equipe que não consegue mais envolver o adversário, de ter aquele domínio no meio de campo, que foi uma característica muito marcante da equipe
do Grêmio, com o Renato Gaúcho, o meio de campo menos físico, mas com muita posse de bola, dominando o adversário e criando chances de gol para os atacantes. E, principalmente aquele meio de campo ali com o Arthur, com o Maicon, conseguia fazer isso muito bem. No primeiro momento o Wallace, né, que jogava ali como primeiro homem de meio de campo, mas depois o Wallace saiu, mas mesmo assim o Grêmio conseguiu se reinventar. E um pilar muito forte do Grêmio, que permaneceu, diferentemente do Wallace, que saiu, do Arthur, que foi para o Barcelona, o Wallace foi para o futebol alemão, mas um jogador que, na minha concepção, possibilita toda a estrutura e mantém, de alguma forma, a identidade e a filosofia de jogo do Grêmio, que é o Maicon. O Maicon é um jogador imprescindível ali para o Grêmio. É um jogador que talvez não tenha tanta força física, não é um jogador tão rápido, um jogador de combate no meio de campo, mas é um jogador que controla o jogo. É o jogador que busca a bola ali entre os zagueiros, que faz muito bem a saída de jogo e não tem somente o passe curto. É um jogador que consegue fazer virada de jogo de um lado para o outro, ou dar uma condição de gol para o atacante. Então o Maicon é um jogador preponderante. E nos últimos anos, o Maicon tem sofrido muito com lesões. Né? Tem sofrido muito com lesões e isso tem impactado a maneira do Grêmio jogar. Embora tenha jogadores ali importantes no meio de campo, né, o Mateuzinho, o próprio Jean-Pierre, que são jogadores também que gostam de propor o jogo, de ter o controle do jogo, e são jogadores jovens também, mas eu acho que o Maicon ele é fundamental para essa estrutura de jogo do Grêmio. E tem também a incapacidade do Renato Gaúcho de fazer a equipe evoluir. O Grêmio é uma equipe que não conseguiu, nos últimos anos, com o Renato Gaúcho, ter essa evolução, né? Conseguir alcançar um patamar um pouco maior de futebol. Então, o futebol é um pouco parecido, é a tentativa de controle de jogo, enfim, mas é uma maneira de jogar menos envolvente. E o resultado disso nós podemos observar na campanha que o Grêmio fez no Campeonato Brasileiro. É uma equipe muito mais previsível. É uma equipe que procura, né, o Grêmio procura ter a posse de bola, mas é uma posse de bola inofensiva, na maioria das vezes. Não consegue agredir e incomodar o time adversário. Então o Grêmio empatou muitas vezes nesse campeonato brasileiro, não conseguiu a vaga, algo que ele vinha conseguindo nos anos anteriores, direta para a Libertadores, né? Então, se não for campeão da Copa do Brasil, ele vai jogar pré-Libertadores, vai estrear antes da fase de grupo. E eu não vejo assim, possibilidade no Grêmio de modificar totalmente a maneira de jogar, ser uma equipe muito mais incisiva, de propor o jogo, mesmo jogando em casa. Acho que o Grêmio não necessariamente perdeu essa característica, mas acho que ele não consegue fazer mais aquilo que ele fazia tão bem, que era ser uma equipe com posse de bola, com domínio do jogo e criando condições de gol. Então, e pensar que a final ela tem esse caráter particular, que é um jogo geralmente muito mais nervoso, eu não imagino o Grêmio jogando dentro de casa e, lógico, isso é uma possibilidade, é uma leitura, pode acontecer totalmente o contrário, mas eu não acredito que isso irá acontecer. O Grêmio ali encurralando o Palmeiras, gerando muitas dificuldades, criando chances de gol. Não acredito que isso irá acontecer. Né? Porque até a partida da semifinal mesmo, que o Grêmio enfrentou o São Paulo, o Grêmio venceu por 1-0, mas o São Paulo dominou todas as ações. O São Paulo lógico, era uma filosofia de jogo do Fernando Diniz, mas o São Paulo dominou a posse de bola, criou mais chances de gol, mas acabou sendo derrotado por 1-0. Então, na minha concepção, acredito que o Renato Gaúcho irá adotar essa mesma estratégia. Né? Só que aí, se ele adotar essa mesma estratégia, o adversário não é o São Paulo do Fernando Diniz, que gostava de propor o jogo, gostava da posse de bola, que gostava de tentar penetrar nos espaços da equipe adversária, não é? O São Paulo gostava muito disso, com a triangulação ali que nós procuramos apresentar um pouco ontem. O Palmeiras, do Abel Ferreira, é muito diferente do São Paulo do Fernando Diniz.
O Palmeiras, o Abel Ferreira, é uma equipe muito mais. O termo que o pessoal utiliza, talvez nós teríamos que encontrar uma definição melhor, mas é uma equipe muito mais reativa, né, que gosta de fechar bem os espaços, que tem jogadores muito competitivos ali no meio de campo, jogadores físicos, que têm qualidade também, mas são jogadores fortes fisicamente, né? O Patrick de Paula, né, que é talvez representa bem essa maneira de jogar do Palmeiras, um jogador forte fisicamente, que tem bom passe, passe longo, que chega bem para chutar de fora da área, mas é um jogador físico também. O Zé Rafael, que interessante, né, pensar um pouco do Zé Rafael, porque quando ele surge ali no Londrina, depois vai para o Bahia, era um jogador que jogava muito avançado. Hoje, com o Abel Ferreira, joga praticamente o segundo homem de meio campo. Né? Então, um jogador forte fisicamente também, que tem muita movimentação, que ocupa bem os espaços do campo, mas se observar o meio de campo do Palmeiras, ele não tem essa característica de controlar o jogo. Tem jogadores para fazer isso, mas esses jogadores não têm sido tão utilizados pelo Abel Ferreira, como Gustavo Scarpa, o Rafael Veiga, o Lucas Lima, que são jogadores que conseguem controlar o jogo. Mas acredito, né, que a equipe do Palmeiras provavelmente deve entrar somente com um desses jogadores, não vai entrar, evidentemente, com os três. E outro detalhe, assim, o Abel Ferreira não é esse treinador que, pelo menos aparentemente, até agora, ele não conseguiu, acredito que demonstrar essa faceta enquanto treinador de futebol, de propor o jogo, de controlar o jogo efetivamente, né, com o meio de campo ali que priorize a posse de bola, que envolva o adversário até encontrar uma condição de fazer o gol. O Palmeiras, do Abel Ferreira, é uma equipe muito mais direta, de lançamentos uma equipe que prioriza muito a questão do lançamento direto. Muitas das vezes isso acontece pelo próprio sistema defensivo ali, com o Luan e também com o Gustavo Gomes, procurando os jogadores, né, que ficam mais abertos, o Rony, embora o Rony tenha sido muito utilizado pelo Abel Ferreira como um jogador mais de referência, agora ele está utilizando mais o Rony e o Luiz Adriano mais como referência, o Rony se movimentando mais, mas essa não é a característica, então, do Palmeiras, posse de bola. O Palmeiras é uma equipe mais vertical, um jogo mais direto, uma equipe da força física no meio de campo, e que não tem priorizado a posse de bola. Né? Isso não significa que daqui, com um trabalho a longo prazo, que o Abel Ferreira não irá conseguir dissolver essa maneira de jogar com muito mais posse de bola. Mas a principal partida do Palmeiras até agora com o Abel Ferreira foi o 3-0 sobre a equipe do River Plate. E não foi um Palmeiras que envolveu o River, trocando passes, dominando a posse de bola, criando inúmeras oportunidades de gol. Foi uma partida memorável para o Palmeiras, inesquecível para o torcedor e a torcedora, né, palmeirense, mas foi mantendo essas características de esperar o adversário, como ele fez contra o River Plate, e procurar contra-atacar com muita velocidade, né, com o Rony jogando muito naquela partida, o Luiz Adriano também, e com esses jogadores físicos, competitivos, né, eu citei o Patrick de Paula, citei o Zé Rafael, tem o Gabriel Menino também, que é um jogador muito, com muita virtude física, consegue preencher bem os espaços e chegar, né, nesse contra-ataque para dar opção ali para os atacantes. Então, essa é a maneira que o Palmeiras joga. Então, por isso que eu estou dizendo que, apesar da final ela ter essa característica de um certo nervosismo, de um certo receio de se expor e talvez tomar um placar ali um pouco mais elástico, ter um placar um pouco mais significativo, 2-3-0, depois ficar muito difícil reverter na última partida, mas o ponto que eu gostaria de ressaltar é esse. As duas equipes, se nós pegarmos o recorte do Campeonato Brasileiro e também os jogos da Copa Libertadores, não têm sido equipes que priorizam o jogo mais envolvente, de envolver o adversário. O Grêmio até tenta, mas não tem conseguido fazer isso.
E o Palmeiras não necessariamente, não tenta, porque essa não tem sido a maneira de trabalho do Abel Ferreira. Então, eu acredito um jogo, esse primeiro jogo, um jogo muito disputado, muita disputa física, com tentativa de preenchimento de espaço, talvez um jogo caracterizado por muitas faltas, né? É, então, essa é a leitura que eu faço. Não espero um grande jogo tecnicamente para ficar marcado na nossa memória, né? O Grêmio jogando em casa, envolvendo o Palmeiras e, né, criando muitas chances de gol. Eu, sinceramente, não espero esse jogo. Como eu vou acompanhar, torço para estar equivocado, né? Que o Palmeiras e o Grêmio, ou o Grêmio e o Palmeiras possam fazer, possam ter uma noite de muita inspiração, de um jogo bem jogado para nós acompanharmos. Mas, sinceramente, eu não espero isso. Como eu falei anteriormente, espero um jogo com muita disputa física, com muita tentativa de preenchimento de espaço no meio de campo, e as equipes talvez não priorizando, né? Talvez o Grêmio mais por estar jogando em casa e por ter ainda essa identidade de posse de bola, né, mas que tem sido uma posse de bola, como mencionei, inofensiva. Então, eu vejo esse jogo assim, um jogo, lógico, emocionante por se tratar de uma final, por se tratar de dois grandes times do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, mas talvez um jogo assim, de muita disputa física e pouca inspiração por parte das equipes. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado. Agradeço vocês pela atenção, agradeço pelo retorno, espero o retorno também desse segundo vídeo. E um forte abraço para todos e para todas. Até a próxima.